A partir de agora, Tá muito a baixo. aula está sendo gravada. Não conseguindo ouvir, não. O senhor não me escuta nada, né? Deve ser. Liga o Bem alto-falante. baixinho. Tá bem baixinho. Ó, o meu volume do PC, eu tô no PC. O PC tá no zero e o celular também. Ó, já são 9h11. Pronto, o Helder aí, o Helder. O Helder é crente. Pai, senhor Helder. Eu não tô conseguindo te ouvir. Deixa eu ver se eu colocando aqui. Fala aí agora. E agora? Escuta alguma coisa? Ó, agora dá para te ouvir. Só que Dá o senhor vai microfone ter que aí. usar um fone de ouvido no notebook para não dar microfonia. Eu não tô no notebook, eu tô no PC, ó. É o Oi, PC pastor mesmo. Gilberto, sou eu, a Ádila, Paz do Senhor. Pai do Senhor, é crente. Tudo Cadê o bom? Pedro? O Pedro já acordou? Nada, o pai e a mãe, então é passeando. Ah, meu Deus. Olha aí, irmão. Olha aí. Depois, Estão rapaz, eu passeando. vou dizer uma coisa. Essa pandemia está escondendo os crentes. Vou ter que usar mesmo, né? Ai, meu Deus. Pai, senhor vai ter sim que usar o fone de ouvido Espera aí que eu não no estou te ouvindo computador. direito. Vai. Vai. Vai sim ter que usar um fone de ouvido no computador. Então eu vou botar aqui o fone de ouvido aqui. Mas porque o volume, parece que o volume da sua chamada não está bem regulado no celular. Espera aí. Oi, Isaac, a paz do Senhor, tudo Agora bom? melhorou, Isaac? Aí? Pai, senhor, tudo bem. Melhorou, Isaac? Eu estou te ouvindo pelo celular agora. Pronto, então pode diminuir o volume no computador. Pronto. Fala aí agora. Pronto. Tá me Então agora, escutando? agora tá tudo bem. Pronto. A gente tá terminando os testes aqui, irmã. Mas vai dar certo. Já deu certo, não foi, pastor? Já deu certo, mano. O Isaac é crente. Pronto, pastor. Já são 9h13. Se o senhor quiser esperar mais 2 minutos para ver se alguém chega. Se eu quiser Meu irmão, começar, a gente já ora, o senhor já ora e começa. você que manda. Pronto. Se eu quiser esperar 2 minutinhos para dizer que começou 9h15, o Espero. pessoal tá recebendo as mensagens lá no grupo. Você que manda. 1 minutinho pro pessoal chegar. Tá vendo aí, Águia? Tô vendo. Tá dando para ver bem? Dá, tudo ok. Eu botei uma letra do tamanho do mundo. Não, eu tô enxergando. A É, que é míope pra... tá enxergando. Então pronto. Mas hoje vai deixar de ficar míope, porque à medida que eu for pregar, teus olhos vão se abrir. Olha aí, ô bênção, vai, milagre, Jesus. Cadê o Helder? Tá ali no computador, ajeitando as coisas dentro da faculdade. Oh, glória a Deus. Diz aí que hoje é domingo, já é o dia do Senhor. É verdade, é verdade. Rapaz, são muito hereges, meu. O povo não quer saber, não. O Mas eu Pedro, vou cadê botar o pra ele Pedro? ouvir aqui. O Pedro foi para onde, o Pedro?
É lá no Maracanaú. Maracanaú, É, agora ele tem uma casa lá. só falta ele arrumar uma no céu, mas aqui na terra. Depois eu pergunto a ele dessa casa, o que é que ele vai dizer. Aquela ainda tem lá no Paracuru? Tem do Paracuru ainda. Eu Mas vou contar agora para é ele. outra. Eu vou Foi um contar para ele negócio que ele fez lá no colégio. eu vou contar para ele a parábola do rico insensato. É, depois você pergunta para ele, é uma bênção a casa. É? É, Aí é uma por isso que ele, bênção de Deus. e é por isso que ele está lá. Ora, se o senhor ver, o senhor não vai nem acreditar. Eu quero que ele me empreste Ele não quer mais nem saber do Paracuru, só acredita? A gente fica tudo com raiva. Eu vou é vender o Paracuru. Ele não é nem doido. Pois, se o senhor ver, depois eu falo com ele. Ele não é nem doido de vender a casa do Paracuru que eu compro. Pois ele tá doido, doido. Eu digo, eita, Jesus. Ah, meu Deus, só teu pai mesmo. É, mas depois eu falo com ele sobre o Maracanã para ver o que ele vai dizer. Aí peça para ver as fotos. Ah, Aí ele vai dizer, eu não quero mais nem saber de Paracuru. Ele vai dizer assim. pode deixar que eu estou precisando. Eu quero. Oh, é uma bênção, viu, lá. E Ah, aí, é bem pertinho, viu, pastor Gilberto? uhum. É perto dos Jardins da Serra, daquele condomínio fechado. Olha aí. Aí eu vou dizer, e o homem é todo tempo chorando. É uma maravilha. Oh, Jesus. Mas depois eu converso com ele que ele vai dizer como foi. Tá certo. Tem mais alguém chegando, Isaac? Pastor, a gente está aguardando o pessoal chegar, mas o senhor pode começar já. 9h15, né? Então vou orar, viu? Amém. Graça e paz a todos. Nós estamos para começar mais uma escola bíblica dominical na nossa igreja sede, a BBV. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Eu ministrei as 2 primeiras lições, pastor Oséias a terceira e a quarta, e agora nós estamos na 5ª lição do Sermão do Monte, que é o texto do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E nós vamos orar para iniciarmos esta escola dominical. Eu quero agradecer desde já ao pastor Isaac, que tem trabalhado muito para que esta escola chegue até você, Senhor nosso Deus e Pai. Nós te louvamos por este momento. Pedimos a tua bênção sobre todos aqueles que estão chegando, sobre as nossas vidas. Que tu, Senhor, nos ilumine. Faça-nos conhecer a tua palavra, a tua vontade e, acima de tudo, a ti. Pai, revela-te a nós, guia-nos e inspira-nos pelo teu Espírito. Pelo teu Espírito. Que esta EBD seja uma bênção para a vida de toda a comunidade que vai nos ouvir. Ó Deus, não só pelo Meet, mas por qualquer plataforma. Em nome de Cristo, nós te pedimos e oramos. Amém. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 6, do versículo 1 ao 18, a lição número 5, e o assunto é a piedade dos súditos do reino. Nós já falamos que Jesus Cristo veio inaugurar o reino de Deus. Mas pelo menos a voz desse. E nós vamos falar hoje sobre essa piedade. E a piedade cristã, ela é ímpar. Ou seja, Jesus Cristo
ele vai dizer que a piedade, que vem da palavra grega eusebeia, que a prática, a religião na prática, ela deve ser distinta, diferente, tanto da piedade praticada pelos judeus, quanto da piedade praticada pelos pagãos. Aí ele diz assim, do 1 ao 18, nós não vamos ler o texto todo, porque eu vou comentando e vou lendo. Capítulo 6, versículo de número 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Depois nós continuamos. Então nós vamos começar. Esse é um texto em que, nesta nova perícope, perícope é uma unidade com início, meio e fim. Jesus vai ensinar a questão da motivação da prática cristã. E que essa motivação, como eu já disse, deve ser distinta. Pastor, Ele vai dizer... Pastor Isaac, a pessoa está dizendo que o áudio do senhor tá baixo. Eu queria só saber dos outros alunos se o áudio do pastor, do professor tá bom, ou se tem algum problema com o áudio ou o vídeo dele para vocês. Para mim tá bom. Para mim também tá bom. Pronto. Deve ter sido só um momento da internet. Obrigado. Então, vamos lá. Jesus vai dizer o seguinte, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, ele diz que a piedade cristã, a nossa prática, a nossa vida, a nossa maneira de nos conduzir, deve ser distinta da dos fariseus. Mas ele também diz, ao orar, não façam como os pagãos, que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Então Jesus está sempre preocupado com a motivação, com aquilo que está por trás das nossas ações. E esse texto, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é a prática da piedade em relação ao próximo, que é o dar esmolas. A segunda parte é a prática da piedade em relação a Deus, que é a oração. E a terceira parte é a parte da piedade em relação a nós mesmos, que é a prática do jejum. Então, nós vamos começar com a prática da piedade. Antes de Jesus iniciar, ele faz uma introdução geral. Ele diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, com a finalidade de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão diante de vosso Pai. Então, tudo começa quando Jesus faz esta exortação.
para o judeu, 3 coisas eram importantíssimas na piedade. Era a esmola, a oração e o jejum. E Jesus vai nos ensinar sobre as motivações. Em todo o capítulo 5, Jesus está preocupado não com aquilo que fazemos apenas, mas com o porquê nós fazemos. Vou repetir, Jesus está muito preocupado não apenas com o que fazemos, mas com o porquê. Então ele diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles, ou seja, não pratiquem uma religião com o objetivo de que o homem seja o fim último. E aí a palavra grega eusebeia significa piedade, devoção, religiosidade. Então, quando Jesus diz isso, parece haver uma contradição. Porque ele disse antes, brilhe a vossa luz diante dos homens, e agora ele diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Parece uma contradição. Parece que Jesus está dizendo, apareça, e depois ele está dizendo, esconda-se. E como é que a gente esclarece isso? Quando Jesus Cristo ele disse para que a gente mostrasse a nossa luz, brilhe a vossa luz diante dos homens, ele estava preocupado com o temor dos cristãos por causa da perseguição. Então, diante da perseguição, os discípulos tinham a tendência de se acovardar e se esconder. Daí, Jesus chega e diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas, nesse texto, temos o risco da vaidade humana, de nós querermos fazer as coisas para impressionar os homens, para chamar a atenção deles para nós, para dizer quão bom nós somos. E aí, nesta hora, Jesus diz, não exerçam a vossa piedade com esse intuito, com esse objetivo. Aí o John Stott ajuda muito quando ele diz assim, ó, foi nossa covardia humana que levou a dizer, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E o texto agora, a nossa vaidade humana que o fez a dizer que tomássemos o cuidado de não praticar a nossa piedade diante dos homens. E o Bruce, ele mostra assim, devemos mostrar quando tentados a esconder, como é no primeiro caso. Os discípulos tinham medo da perseguição e por isso estavam dispostos a ficarem quietinhos. E aí Jesus diz que eles devem brilhar a sua luz. E o Bruce diz assim, e esconder quando tentados a mostrar. Nesse contexto aqui, nós somos tentados a querer aparecer e aparentar aos homens o quão bom nós somos. E, neste sentido, Jesus recomenda que não. Então, depois dessa introdução geral que Jesus faz, ele vai falar a motivação da prática piedosa. Certo? Então, ele vai dizer, em primeiro lugar, ele está preocupado, como eu já disse, para quem está chegando agora,
por todo o capítulo 5, 6 e 7, Jesus está preocupado não apenas com o que fazemos, mas principalmente com a motivação, com aquilo que nos leva a fazer. E ele vai dizer que nós não devemos seguir a motivação dos religiosos da época, dos fariseus e escribas. Ele diz assim, quando deres esmolas. Então ele não diz se, mas ele parte do pressuposto de que o cristão vai abençoar seu próximo. Então, nesse texto que nós estamos estudando, no capítulo 6, do 1 ao 18, o texto está dividido em 3 partes. O da esmola, que fala da nossa relação com o próximo, o amor ao próximo. A oração, a nossa comunhão com Deus. E o jejum, o nosso domínio sobre nós mesmos. Então, a motivação dos religiosos. Jesus diz assim, quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Como eu já disse, 3 coisas para o judeu eram fundamentais na sua prática piedosa: a esmola, a oração e o jejum. E Jesus disse, não toque trombeta. Quando um fariseu ia ofertar, ou ele ia dar esmolas aos pobres, ele levava uma companhia de trombeteiros, porque geralmente a gente pensa que a trombeta ali era figurada, mas era literal. Eles mandavam tocar trombetas para que os pobres soubessem que estava chegando a hora de receberem a ajuda. Então, os pobres já sabiam, olha, a trombeta está tocando, então significa que os fariseus estão dando esmolas. Então Jesus disse, olha, não faça isso. Certo? Não siga o exemplo dos fariseus. Não toque trombeta. Ou seja, não mostre aos homens o que você está fazendo. O que você fizer por amor ao próximo, não deve, certo, chamar atenção para nós. Hoje, muitas vezes, eu tenho conversado com pastores amigos, porque a gente faz coisa muito parecida. A gente dá cesta básica, e aí tira uma selfie, posta no Facebook, e Jesus disse que não é esse o caminho. Então, ele diz o seguinte, quando, pois, deres esmolas, não toque trombeta. Então, naquela época, eles tocavam trombeta. Hoje, a gente filma, a gente tira uma foto, faz uma selfie e posta nas redes sociais. Então, Jesus diz... Aí Jesus pega pesado e ele diz assim, como fazem os hipócritas? A palavra hipócrita é a palavra hipócrites. Esta palavra era primeiro um orador, depois passou a ser um ator. E assim, o hipócrita, nos dias de Jesus, era um ator. Alguém que
era um orador, um ator, e assim, figuradamente, a palavra passou a ser aplicada a qualquer pessoa que trata o mundo como se fosse um palco, onde ele executa um papel. Então, Jesus, ele nos diz, olha, tenham cuidado para vocês não serem cristãos atores. Vocês desempenham um papel. Naquela época, da cultura grega, nos dias de Jesus, os homens colocavam uma máscara no teatro. E essa máscara chamava-se persona. E por trás dessa máscara existia um ser humano. A máscara, ela estava sempre sorrindo, mas o ser humano nem sempre. Então, o hipócrita, em primeiro lugar, era um ator. Agora, nos dias de Jesus, já é alguém que finge uma religiosidade que não é verdadeira. E Jesus disse, eles os fazem nas sinagogas, nas ruas. Tem uma tradução que é no canto. Essa expressão no grego significa nos lugares onde há muito trânsito. E Jesus diz assim, qual é a motivação deles? Para serem glorificados pelos homens. Então, o objetivo deles é que eles não estavam mais preocupados com Deus. Eles estavam preocupados com o tapinha nas costas, eles estavam preocupados com os elogios, eles estavam preocupados em agradar a sociedade, em mostrar para a sociedade quão bom eles eram. E a filantropia nos faz correr esse perigo. Quando a gente faz boas obras, quando a gente ajuda o próximo, nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa vontade é de alardear, é de mostrar, é de dizer, olha, pessoal, quão bom nós somos. E Jesus diz, não é por aí o caminho, não é por aí a maneira de praticar. Ele diz, se você fizer assim, você incorre no perigo de estar procurando fazer isso com o objetivo último de impressionar os homens e de que esses homens venham a beijar vossas mãos, a reconhecê-los como os bons. E Jesus disse, se vocês fizerem isso para serem glorificados pelos homens, para serem elogiados, para receberem aplauso, ele diz assim, em verdade vos digo que vocês já receberam a sua recompensa. Pastor, seja, posso fazer uma pergunta? Pode. Pronto. Agora sim, isso parece muito no individual, né? No cada indivíduo para si próprio. Mas aí, às vezes, no coletivo, quando a gente se junta como igreja, e aí todo mundo coloca dinheiro num caixa, e o dinheiro desse caixa tem que ser prestado conta, não é? Isso. E aí tem que ser conhecido o que foi feito com o dinheiro desse caixa. Justo. Não é? E aí a pessoa que é gestora do caixa tem que mostrar ou voltar a informação daquilo que foi feito. Justo. E quanto mais palpável for o relatório, né, melhor é. Então acaba que a gente, como igreja, dá dinheiro de oferta para que haja essa ação social e o pastor ou a pessoa que está na frente da ação social mostra vídeos dizendo do que foi feito com aquele dinheiro para a igreja, não para o mundo. Isso. E aí, como é que se configura isso para o senhor? O que o pastor Isaac falou, que são duas coisas diferentes. O que o pastor Isaac falou é algo correto. É que tudo que nós fazemos, nós temos que prestar contas.
Agora, o que Jesus está falando aqui é que todos nós, tanto individual como enquanto igreja, a gente deve ter o cuidado para não fazer as ações sociais com o objetivo de mostrar a nós, de mostrar quão bom nós somos enquanto instituição, de mostrar quão maravilhosos. Ou seja, para que as pessoas olhem, para que as pessoas vejam e digam, olha, nós estamos fazendo. O objetivo é que Deus veja. É fazer sem alardear. É fazer com o objetivo de fazer para Deus. É assim, nós estamos ajudando uma comunidade, por exemplo. Nós estamos ajudando uma família. Mas nós não precisamos obrigatoriamente dizer, porque nós somos tentados a dizer e a mostrar. E quando nós dizemos e mostramos, a tendência, existem dois problemas. É que eu possa começar a achar que eu sou bom, ou no contexto eclesiástico que nós somos bons, e a segunda é que as pessoas possam desviar o olhar do Deus que age para nós que somos apenas os instrumentos. Deu para entender, pastor? Então, vamos lá. Vamos continuar. A motivação dos súditos do rei. Qual é a motivação de um crente, de um cristão? Veja que Jesus agora fala com os cristãos, discípulos. Tu, porém, agora ele está falando conosco. Ao dares esmola, então ele parte do pressuposto que nós vamos dar. Ignore a tua mão esquerda. A mão esquerda era a mão que o judeu fazia a sua higiene pessoal. Então, sempre essa questão de esquerda vai ficar com a conotação pejorativa. O que faz a tua mão direita? E tudo que o judeu fazia, ele fazia principalmente com a mão direita. Ignore a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Que é uma grande dificuldade nossa, de todo ser humano. É ajudar e ficar calado. É ajudar e não mostrar. É uma dificuldade que todos nós, todo ser humano tem, porque a gente quer ajudar e a gente sente coceira na língua para contar. E aí ele diz, tu, porém, diferente do outro, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto. Fique em secreto. Então, toda a nossa ação em benefício do próximo deve ficar em secreto. Com exceção daquela parte administrativa que o pastor Isaac falou. Então, Jesus diz, e teu pai, e por quê, pastor Gilberto? Porque quando você faz, e essa ação maravilhosa é feita, e ela não é alardeada, porque Jesus está se contrapondo aos fariseus, que faziam, mas alardeavam. Então, eles recebiam a glória. E isso era o seu galardão. Aí Jesus diz, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. O John Stott, ele coloca assim, há 3 possibilidades quando nós estamos fazendo obra social ou ajudando o próximo. Ou estamos querendo o louvor dos homens, é a primeira.
Ou preservamos o nosso anonimato, mas silenciosamente nos congratulamos pelo que fizemos, é a segunda. Então nós ficamos assim, rapaz, mas que coisa boa que eu fiz. Mas eu ajudei o fulano. Então, eu mesmo estou me congratulando. E ele dá uma terceira. Ou estamos apenas desejosos da aprovação de nosso Pai. Então, uma dessas três. Então, quando a gente faz em secreto, nós estamos buscando a aprovação do nosso Pai. E eu achei tremendo que essa expressão ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua direita, Jean Calvin, o famoso Calvin, que escreveu, ele foi o maior exegeta da Reforma, ele escreveu isso há 500 anos. Ele diz assim, ele quis dizer que devemos ficar satisfeitos em termos Deus por única testemunha. Ele quis dizer que devemos ficar satisfeitos em ter a Deus como nossa única testemunha. Eu achei isso tremendo. Então, quando Deus é a única testemunha, não há perigo da gente cometer o pecado de tomar a glória de Deus. Então, Deus é o verdadeiro agente. Eu e você devemos ser a mão de Deus, que é estendida na direção do aflito. O ombro de Deus, que é colocado à disposição daquele que chora. Os pés de Deus, que caminham na direção daquele que precisa de socorro e de ajuda. Mas tudo é feito por Deus através de seus instrumentos. Então, nós vamos para a segunda parte. Nós vimos a piedade em relação ao nosso próximo. Agora nós vamos ver a piedade em relação a Deus. A piedade. E aí Jesus diz que 2 métodos devem ser evitados. O primeiro método, porque os cristãos estavam rodeados pelos judeus, principalmente pelos fariseus e pelos pagãos. E aí ele vai falar agora da comunhão com Deus, da piedade em relação a Deus. E quando orares, Jesus não disse sim, mas ele sabia que nós iríamos orar. Não sereis como os hipócritas. Ou seja, a oração de vocês não deve ser como a de um artista, uma fala decorada. Uma fala que muitas vezes não é o que eu digo, é o que alguém escreveu para que eu diga. Aí ele diz assim, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças. Então, a posição comum de um judeu orar era em pé. E eles se levantavam na sinagoga, isso não tinha nada demais. E quando o judeu estava muito aflito, ele colocava o rosto no pó. E Jesus está dizendo, olha, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé e nas sinagogas e nos campos das praças. Aí Jesus diz a motivação. Para serem vistos pelos homens. Essa é uma grande dificuldade nossa, enquanto cristãos. É que a gente quer orar
para ser visto pelos homens. Eu recebo muitas perguntas das pessoas e algumas reclamações de pessoas que dizem, pastor, mas o culto de oração não tinha ninguém. Durante a pandemia, eu recebi muitas mensagens, eu recebo perguntas, confissões de pessoas de várias denominações. Então, muita gente falou comigo sobre a questão de não ter quase ninguém para orar. E eu respondo sempre, fulano, uma oração só precisa de duas pessoas, quem ora e quem ouve. Agora, infelizmente, nós queremos muitas pessoas e nós temos que ver qual é a motivação. Porque parece que nós queremos gente para nos ouvir. Gente para ficar impressionado e dizer o fulano não perde uma oração. O fulano está sempre ali. O fulano e a fulana são homens e mulheres de oração. Então, Jesus disse para a gente ter cuidado com isso. Aí ele diz assim, eles fazem isso com o objetivo de serem vistos pelos homens. Então, cada pessoa, o evangelho, o ensino de Jesus é um ensino que deve nos levar à meditação. Eu devo me examinar e dizer qual a motivação que me leva a orar. Por que eu não perco a oração do meio-dia? Por que eu gosto de ter muitas pessoas lá? É porque elas estão vendo que eu oro, é pelos elogios que elas fazem, é pela reputação que eu crio, ou eu estou realmente buscando a Deus? Então, eu devo responder a esta pergunta. Você, nós devemos. Jesus disse, em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Se eles queriam ser vistos pelos homens, os homens já viram, os homens já elogiaram, então não tem mais o que receber. Aí, o John Stott diz assim, mas infelizmente não é da oração que eles gostam, nem do Deus a quem supostamente estão orando. Não, eles gostam de si mesmos e da oportunidade que a oração pública lhe dá de se exibirem. Então, nós temos que ter o maior cuidado. Então, veja, nosso objetivo aqui não é criticar ninguém. O objetivo do ensino de Jesus não era alfinetar este ou aquele, mas era fazer com que a gente pense, com que a gente faça uma autoavaliação. Porque Jesus já tinha descoberto qual era a motivação dos religiosos dos seus dias. E o Bruce, ele resume essa questão quando ele diz assim, mostrar quando somos tentados a esconder. Que era o caso de ser luz diante da perseguição. Então, a tentação era para que a gente se acovardasse. E esconder quando tentados a mostrar. A outra coisa difícil é que a gente faça oração, seja uma pessoa de oração e não queira que as pessoas vejam isso. E não queira receber os elogios. Olha, rapaz, o pastor Gilberto é um homem de oração. Olha, rapaz, não falta uma oração. Ele está em todas as orações, então nós ficamos assim, todos cheios, nós ficamos envaidecidos. E Jesus diz, tome cuidado com isso, porque senão, daqui a pouco vai ser fé na fé. O que é fé na fé? É quando eu deixo de ter fé em Deus para ter fé nas práticas religiosas, naquilo que eu posso
fazer. E olha o que diz mais. Nada destrói mais uma oração do que olhares furtivos para os espectadores humanos. É quando a gente está orando e está olhando para ver se tem alguém ali ouvindo e vendo a gente de joelhos. Ele disse, como também nada enriquece mais do que o senso da presença de Deus. E o D.A. Carson, D.A. Carson, ele diz assim, a antítese público versus privado, quer dizer, orar em público e orar a sós, é um bom teste do motivo de alguém para orar. Ele diz, o indivíduo que ora mais em público que, em particular, revela que está menos interessado na aprovação de Deus que no louvor humano. Vou repetir. O indivíduo que ora mais em público que em particular, revela que está menos interessado na aprovação de Deus, porque quando você ora em particular, sem que ninguém saiba, você está preocupado com Deus, Deus sabe, do que no louvor humano. Então vamos continuar. O método do súdito do reino. Como é que um cristão deve fazer? Então sempre Jesus vai dizer eles e tu. Eles e o tu. Jesus vai dizer, eles fazem assim. Tu deve ser diferente. Tua prática deve ser diferente. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Quarto aqui, a palavra tameio. Era uma espécie de cofre, era a sala-depósito, onde se podiam guardar os tesouros. Então, Jesus diz, qual era a proposta da época? Era orar na sinagoga, era orar nos lugares onde tinha muita gente para serem vistos. E Jesus diz, tu, porém, ao orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, teu pai que não é visto. Ele diz, assim como é secreto teu pai, deve ser secreta a tua oração. E teu pai que vem em secreto, teu pai que vê o que ninguém está vendo, porque você entrou em oração, e nessa oração, esse quarto que o texto está falando, não era um quarto onde a gente dorme, mas era um lugar onde se guardavam os tesouros. Então, ali nós vamos encontrar o verdadeiro Deus, o verdadeiro tesouro e as verdadeiras bênçãos dos céus. Primeiro, Jesus disse, olha, faz isso em secreto. E teu pai, que vem em secreto, ou seja, quando eu estou orando em secreto, Deus está vendo. É aquela história, o público versus o privado. No público, eu corro perigo. Isso não quer dizer que eu não devo orar em público. Sim. Eu não devo orar na igreja? Devo, sim. Mas a questão que Jesus tem por trás é a questão da motivação. É que em público eu posso mudar a motivação com os elogios, com as falas. Aos poucos eu posso ir me degenerando. Eu posso ir corrompendo-me. Eu posso ir começando a orar mais em busca dos elogios do que em busca de Deus. Quando que em secreto a tentação é menor. Mas o Lloyd Jones, ele ainda é mais profundo. Ele diz, quando você for orar, bote até o seu eu para fora do quarto. Porque você pode
se achar tão bom ao orar que fica se autoelogiando. Então, o método praticado pelos pagãos. Jesus agora, ele diz, quando você orar, ore em secreto. Isso, deixa-me dizer mais uma vez, não quer dizer que eu não devo orar na igreja. Não quer dizer que eu não devo participar das reuniões de oração. Mas eu devo tomar o cuidado de saber qual a motivação certa para participar das reuniões. O segundo método era o método praticado pelos pagãos. Nós temos o método praticado pelos judeus, e agora Jesus disse, não imitem também os pagãos. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, daqui é onde é a palavra goi no hebraico, e etnos no grego, as gentes, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. O verbo batalogel, que é o verbo usado aqui, quer dizer balbuciar ou orar no sentido de repetir as palavras e sons inarticulados. Talvez uma repetição de fórmulas mágicas pagãs, uma repetição de sons sem sentido. O que acontece? No mundo pagão, as pessoas tentavam usar os deuses, descobrir algo que pudesse manipular os deuses. Descobrir palavras mágicas. Então, eles tentavam saber qual era o nome de Deus, do Deus, como é que eles podiam usar esse Deus em seu benefício. E eles oravam e se machucavam, se mutilavam. Lembre-se dos profetas de Baal, que se cortavam ao orar. Então, eles achavam que, à medida em que eles orassem, e que eles fossem pulando, gritando, se cortando, que a divindade iria olhar para eles e dizer, eu vou ajudar, eu vou socorrer, porque essa pessoa está me matando pelo cansaço, me vencendo pelo cansaço. E aí, eles entravam numa espécie de transe. E, numa espécie de êxtase, eles pronunciavam coisas sem sentido. E é por isso que muitos não pentecostais criticam a gente. Porque eles pensam que a glossolalia, falar em línguas, é uma coisa inarticulada. Mas não era sobre isso que Jesus estava falando aqui. Era sobre as repetições vãs. Que muitas vezes nós fazemos. A nossa oração parece que já tem um script. A gente ora pela nossa família, a gente ora por nós, pela nossa igreja, pelo irmão tal, amém e amém. Então, Jesus diz, e orando não useis de vãs repetições. Então, hoje nós temos religiões que repetem. É uma oração mecânica. Aí ele diz assim, por quê? Conjunção explicativa. Porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Como é que deve fazer um súdito do reino? Preste bem atenção, Jesus sempre diz como o fariseu faz, como o pagão faz, e agora ele vai dizer como nós devemos fazer. Então ele diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles. Pois, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais.
O ponto de Jesus é que seus discípulos deviam evitar as orações sem sentido e repetitivas, oferecidas sob o conceito errôneo de que a mera extensão tornaria a oração eficaz. Este é um conceito que ainda hoje permanece. É a gente achar que orar 1 hora, aí tem aqueles que botam 70 dias de oração, e aí a gente fica assim, puxa, agora vai. Mas, quando Jesus disse assim, não vos assemelheis, pois, a eles, ele diz, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que ele o peçais. A pergunta é, se Deus sabe, para que orar? Qual é o objetivo da oração? O objetivo da oração não é informar a Deus, porque Deus sabe. O objetivo da oração é informar a nós mesmos. Porque à medida em que nós vamos orando, nós vamos aprendendo. Quando você pede perdão pelos pecados, você descobre, eu sou pecador. Porque quando a gente começa a frequentar a igreja e a se filiar, a gente imagina que deixou de ser pecador. Mas quando a gente pede perdão, a gente descobre, rapaz, eu sou pecador perdoado, mas ainda sou pecador. Então, na oração, eu aprendo. Na oração, Deus fala comigo. Jesus, quando orava, ele orava e pregava. Pai, quando ele vai ressuscitar Lázaro, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou orando assim para que estes que estão aqui do meu lado creiam que tu me enviaste. Então, na oração, o beneficiado não é Deus. Não é Deus que precisa, eu estou tão sozinho, tomara que alguém me ajude. Então, o beneficiado na oração somos nós. Professor, Agora, diga. tem uma pergunta no chat aí do pastor Edelon. O senhor pode responder? Pode fazer. Se o Edelon quiser perguntar. Pergunte, Adelon. Estou ouvindo. Eu vou falar aqui, vou ler o que está no chat. Pode falar, Edelon. Pai Senhor, pastor. Pai Senhor. Está escutando? O senhor estava falando acerca da oração dos pagãos, né? A minha dúvida é o seguinte: aquela oração pentecostal, fervorosa, que o pessoal chama, né, no dia a dia, ela pode ser comparada com a oração dos pagãos? Pode ser assemelhada? Não. É porque é o seguinte: a questão é que nós devemos refletir, foi muito boa a pergunta do Edelon, é que nós devemos refletir como está sendo a nossa oração. Então, Jesus está chamando e ele está dizendo, olha, se a oração de vocês for sem sentido, se ela não provier do coração, se ela não usar o bom senso, ela está num caminho equivocado. Então, quando eu oro por orar, quando eu oro imaginando que o grito vai fazer com que Deus me ouça, quando eu oro imaginando que algum sacrifício, tipo jejum, ou outro tipo de coisa, vai impressionar Deus, que não a sua graça, então eu estou num caminho equivocado, então eu estou indo no caminho do paganismo. Então, quando eu vou a Deus, eu tenho que ir a Deus com a seguinte certeza, de que tudo o que ele o faz gratuitamente, independente do que eu faço. Deu para entender? Então, vamos lá.
A comunhão com Deus através da oração. Jesus agora vai dar um modelo de oração. Não é para a gente repetir o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Nós precisamos lembrar que Mateus, quando escreveu, comparou Jesus com o novo Moisés. Então, assim como a tábua da lei, as tábuas da lei tinham duas, na primeira, 4 mandamentos falando da relação do homem com Deus, na segunda, 6 mandamentos da relação do homem com o homem, e aí resumiram: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo. No Pai Nosso, nós temos 2 divisões. A primeira fala dos pedidos que nós devemos fazer ao Pai. Então, toda a oração cristã, ela deve ter como prioridade o Pai. E a segunda, em relação a nós. Então, a primeira divisão é a seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa é proximidade. É que Deus é Pai. Mas Deus não é Pai meu. Deus é Pai nosso. É Pai do Isaac, é Pai do Edelon, é Pai de cada pessoa que está aqui nessa aula, e é Pai de todos aqueles que são servos verdadeiros. Então, isso fala, eu não devo tratar a Deus como um ser distante, mas como Pai, mas não apenas como meu Pai, como se Deus jogasse no meu time, mas Ele é o nosso Pai, que está nos céus, ou seja, Ele está no comando, Ele é soberano, Ele governa. Aí Ele diz assim: santificado seja o teu nome, que a nossa vida venha a glorificar o nome de Deus. Aí Ele diz assim: venha o teu reino. Agora nós devemos ansiar pela consumação do reino. O reino este, que teve seu início com a primeira vinda de Jesus, esse reino que está caminhando como uma rede lançada ao mar, que está juntando todo tipo de peixe, e que, quando chegar na praia, caminha para a consumação. Então, nós estamos caminhando para a vinda do reino, para a implantação do reino, para que a vontade de Deus permaneça. Aí ele diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a diferença entre igreja e reino é que o reino de Deus é abrangente. Ele inclui os seres celestiais. Ele inclui todos os seres no universo que se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Então ele diz assim: venha o teu reino. Primeira coisa, nosso Pai, santifica o teu nome. Segunda coisa, venha o teu reino. Terceira, faça-se a tua vontade. Então são 3 pedidos. Senhor, estabelece a tua vontade nessa terra. Senhor, não a minha vontade, não a nossa vontade, mas a tua vontade. E o nosso grande problema é que quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, eles resolveram fazer a sua vontade. E a vontade deles deu no que nós estamos vendo aí. E ser cristão é voltar para o plano piloto. Gênesis 1 e 2. E isso significa voltar para Deus, voltar para a vontade de Deus. E aí nós estamos pedindo agora: faça-se a tua vontade, porque muitas vezes nós procuramos a Deus para que Ele faça a nossa vontade. Nós temos um monte de vontades, e aí a gente vai a Deus, não para que a gente troque a nossa vontade pela de Deus. Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo entendeu. Então, quando eu digo faça-se a tua vontade, eu não posso mais cantar aquela história, aquela música. Os sonhos que foram embora, os planos que se perderam, eu quero de volta o que é meu. Não.
Nós somos novas criaturas. O plano agora não é mais o que eu quero. O plano agora é o que Deus quer. A vontade agora é a vontade de Deus, não mais a minha. Deus não é um empregado de luxo para satisfazer as minhas vontades. Mas eu me coloco como servo de Deus para fazer a sua vontade. Pastor, desculpa, é só que a gente já deu 1 hora de EBD, viu? Então, vamos terminar, né? É o senhor que... o senhor pode fechar aí alguma coisa aí que o senhor conseguir fechar. Pronto, então vamos lá. 3 coisas que ele diz agora na segunda parte, né? Que é a nossa. A provisão diária, ele diz o pão nosso de cada dia. Então, ele está dizendo que a nossa necessidade, e nós devemos pedir o que nós necessitamos, e por que cada dia? Para evitar a ganância, porque senão a gente vai pedir para sempre, vai pedir um monte, vai acumular. O pão nosso de cada dia significa a nossa dependência diária de Deus. Quando a gente pede, perdoa as nossas ofensas, lembre-se do que eu disse, que a oração nos ensina. Quando eu digo, Pai, perdoa os meus pecados, então eu lembro que eu ainda sou pecador. Mas tem outra coisa que mexe comigo, principalmente comigo, Gilberto Rebouças. É quando diz assim, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Aí o bicho pega. Quando a gente diz assim, se você orar com consciência e dizer assim, Pai, eu peço o teu perdão do jeito que eu tenho perdoado as pessoas que me ofenderam. Aí o negócio pega. Aí o bicho pega. Aí ele diz assim, o perdão é a evidência de uma vida perdoada. Por quê? Porque diz assim, se vocês não perdoarem, Deus não perdoará vocês. Então, à primeira vista, parece que nós somos perdoados por Deus se perdoarmos o outro. Mas a verdade que Jesus está querendo ensinar é que a evidência de que alguém foi perdoado é que ele pratica o perdão. E quando ele diz, livra-nos do mal, está reconhecendo a nossa fragilidade. Então, nós estamos pedindo, Senhor, nos dê a força necessária. Nos dê a graça, certo? Para que a gente vença a tentação. Ou seja, sem o Senhor nós cairemos. Não nos deixeis cair em tentação, é a primeira. E a segunda é, livra-nos do mal. Ou seja, Senhor, o Senhor já me libertou lá atrás. Não me deixe que no futuro eu venha cair. Então, que Deus abençoe a todos. Deus seja com cada um. Boa semana. E fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor a todos. Pastor, a gente vai orar, vai só encerrar. O culto já começou lá. Um abraço. Um abraço, né? Pai do Senhor a todos. Agradecemos a presença de todos. Já botei o link aí no chat do culto. Só clicar aí pro culto. Obrigado, Pastor Gilberto. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, Deus abençoe.